financeira organizada e saudável? Eu sou Marina da Guarda, eu sou instrutora de finanças para servidores públicos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que é possível sim ter uma vida organizada financeiramente e eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer para organizar as suas finanças é realizar um diagnóstico financeiro. O que é o diagnóstico? É o levantamento que você vai fazer dos valores que você recebe, ou seja, a sua renda, com os valores que você gasta, que são as suas despesas. A partir do momento que você tem consciência desses valores, né, do quanto você tem disponível para gastar e do quanto você gasta, você vai conseguir então traçar uma estratégia para chegar até ao seu objetivo, que é uma vida financeira realmente organizada. Antes de começar a falar diretamente do diagnóstico, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência em relação a isso. Como eu cheguei até o diagnóstico? Na verdade, há muitos anos eu tento controlar as minhas finanças. Eu sempre fui muito preocupada com o valor que eu estava gastando, eu queria saber o quanto eu estava gastando, quanto que eu tinha para gastar e também eu queria investir. Só que isso não acontecia. Porque, na verdade, eu descobri que eu estava usando a ferramenta inadequada, né? Eu fazia, na verdade, controle de gastos. E eu sei que muitas pessoas também ainda fazem isso. E aí, o que acontecia? Todos os dias eu ia lá, anotava tudo que eu havia gastado naquele dia. Quando chegava no final do mês, o que eu tinha? Eu tinha, na verdade, o controle de todos os meus gastos, mas eu não tinha o controle das minhas finanças. Porque simplesmente saber que eu havia gastado todo o meu dinheiro não me ajudava em nada. E aí, o que foi preciso acontecer? Eu precisei estudar, precisei identificar que havia outra maneira de fazer isso, né? De conseguir controlar as minhas finanças. E foi aí que eu descobri o diagnóstico financeiro. E a minha vida financeira mudou a partir desse momento. Porque é uma ferramenta super poderosa que traz para você consciência, né, do seu estado atual e traz também clareza de que caminho você tem que percorrer para alcançar o seu objetivo. Recentemente, ao realizar uma consultoria, a minha cliente informou que estava, né, me informou mais ou menos ali como é que era a renda dela, quanto que ela recebia, quais os valores que ela já tinha para pagar no mês seguinte e também falou que ela sempre deixava um valor que ela reservava ali para os momentos de lazer dela e do filho dela. E aí eu então propus que ela fizesse o diagnóstico, porque aí ela teria plena consciência de realmente qual o valor que ela estava recebendo, qual o valor que ela tinha para gastar e definir então que valores seriam esses gastos com cada área, né? Quanto seria esse valor. E ao iniciar o diagnóstico, no segundo passo que eu vou mostrar para vocês, que é identificar os gastos fixos, ela já me mandou uma mensagem totalmente assustada. Ela percebeu que o valor que ela tinha de despesa fixa já comprometia toda a renda dela. Então aquele valor que ela achava, né, já tinha algum tempo que ela achava que tinha disponível para os momentos de lazer, na verdade ela não tinha. A renda dela era suficiente somente para os gastos fixos. Então é bem comum que as pessoas ao realizarem o diagnóstico levem um susto, porque não tem consciência de que está vivendo, está gastando, né, diferente do valor que tem disponível para gastar. Então vamos lá. O primeiro passo, né, para você realizar o diagnóstico financeiro é você, na verdade, descobrir qual o valor da sua renda. Então, qual é o valor que você tem disponível? Porque é diferente do valor que consta lá no seu contra-cheque. Pode ser diferente, na verdade, porque se por acaso você tem algum empréstimo e esse empréstimo vai durar alguns meses, né, ou até mesmo anos, e imagine que você tem uma renda de R$4.000 e o seu empréstimo é de R$500 mensais. Então você não vai considerar que a renda que você tem é de R$4.000. Na verdade, você tem uma renda de R$3.500, porque é necessário que você desconte o valor que já vai vir comprometido do empréstimo. Na verdade, ele nem vem, né? Principalmente se for um empréstimo consignado, esse valor já vem debitado. Mas o que acontece?
Nós, na hora de considerarmos a nossa renda, a gente considera o valor cheio de R$ 4.000 no exemplo citado. Só que na verdade nós então estamos gastando mensalmente R$ 500, que já não é da nossa renda, porque ele já está comprometido, né? Então o período que você tiver de empréstimo, você não pode contar com essa renda como se fosse de 4.000, e sim de R$ 3.500. Então o primeiro passo e fundamental é: tenha consciência de qual o valor que você realmente tem disponível para gastar, certo? E se você tem, por exemplo, também um financiamento que ele é a longo prazo, por exemplo, se você paga uma faculdade ou se você comprou um carro em várias parcelas, então isso também você tem que abater do valor disponível da sua renda, porque esse valor, enquanto durar essas parcelas, ele já está comprometido. Você não pode contar com ele para o mês atual, porque ele já está comprometido. Então faça esse levantamento e veja se você tem dívidas aí, parcelamentos a longo prazo ou até mesmo empréstimos, e o período em que esse empréstimo durar ou esse parcelamento, você não pode contar com a sua renda no valor cheio, e sim o valor que você faz jus, né, que você recebe descontando o valor da parcela ou do empréstimo que você já possui. Então, se você já deu esse primeiro passo, a gente vai para o segundo passo, que é identificar a despesa fixa. Que despesas são essas? São aquelas que elas se repetem mensalmente. Como assim? Por exemplo, o seu aluguel. Se você paga aluguel, todos os meses você tem ali já o valor do aluguel para pagar. E outra situação, a conta de água, a conta de luz. Então são aqueles valores que, independente de você gerar, né, um novo gasto ou fazer uma nova compra, você já possui esse gasto, né? Você já possui essa despesa. Então você tem que já ter definido que no mês seguinte você já tem que pagar esse valor. E aí é importante que você não confunda que não é o valor que é fixo. O valor ele pode variar. Por exemplo, se nesse mês eu uso mais o meu ar-condicionado, então no mês seguinte, né, a minha conta de luz ela vem um pouco mais alta. Se no mês seguinte eu reduzo o consumo do ar-condicionado, é bem provável que no próximo, né, ele virá um valor menor do que veio no mês anterior. Então pode ser que esse valor ele oscile, ele pode mudar, mas a conta em si ela é fixa, ou seja, ela vai se repetir todos os meses, certo? E o que acontece normalmente, assim como aconteceu com essa minha cliente? Você não tem controle de qual realmente é o valor que você tem de gastos fixos. E o que acontece? Você acaba gerando outros gastos sem considerar que ele já tem uma boa parte da sua renda comprometida. Então, a partir do momento que você sabe o quanto você ganha, depois você vai saber quanto que você tem que disponibilizar para os seus gastos fixos, que são aqueles gastos considerados fundamentais, né, que você não pode deixar de pagar. Se você deixa de pagar a conta de luz, vai cortar. Se você deixa de pagar aluguel, você não vai ter onde morar. Se você não guarda dinheiro para sua alimentação, você não vai ter o que comer. Então você pode considerar assim, aqueles gastos que são fundamentais e se repetem mensalmente, certo? E depois que você fez esse levantamento, você vai para o terceiro passo. O terceiro passo, você vai identificar quais são os seus gastos variáveis. Os gastos variáveis são aqueles gastos que você tem o controle de gastar ou não. Um exemplo, se esse mês eu decido que eu vou sair 4 vezes para jantar fora. Então, esse mês, né, eu defini isso, gastei. Quando no mês seguinte, eu percebi que o meu orçamento, ele deu uma desorganizada, eu acabei gastando um pouco mais do que eu realmente havia planejado. E aí, o que eu vou fazer então? No mês seguinte, eu posso então reduzir a quantidade de vezes que eu saio para jantar fora. Ou até mesmo decidir que eu não vou jantar fora no mês seguinte. Então é aquele gasto que você tem controle sobre ele, sobre gastar ou não. Não é algo essencial, não que não seja importante. É importante sim, que geralmente está ligado mais aí ao lazer, né? Cada um é que vai identificar.
esses gastos que você pode reduzir ou não, porque para a minha realidade pode ser uma, para a sua realidade pode ser outra. Mas é importante que você saiba que esses gastos são aqueles que você pode reduzir ou eliminar, e até mesmo você vai perceber que ele é o último valor que você vai definir para gastar. Ou seja, a partir do momento que você identificar os gastos fixos, que é fundamental, né? São aqueles gastos que você não pode deixar de pagar, você vai identificar quais são os gastos variáveis que você está tendo, e você agora, no terceiro passo, você vai identificar quais são os seus gastos adicionais. Que gastos são esses? São aqueles gastos que eles não se repetem mensalmente. Eles também não são aqueles gastos que você pode cortar se você não quiser pagar, gerar. Ele é um gasto que, por exemplo, se você tem carro, obrigatoriamente você tem que pagar seguro do carro, você tem que pagar, não obrigatoriamente, porque o seguro você tem a opção de pagar ou não, mas claro, né, que nós recomendamos que você pague o seguro do carro para ter a segurança ali. Mas, por exemplo, o IPVA, você tem que pagar o IPVA do carro, é obrigatório. Então você sabe que em determinado mês você tem o IPVA para pagar, então você precisa se organizar para esse gasto, porque senão chega no mês e aí você não planejou, o que vai acontecer? Você vai recorrer então ao cheque especial, a um empréstimo, né? Ou então deixar de pagar, e isso vai gerando aí, virando uma bola de neve, né? Gerando uma dívida para você. Então, se você já sabe, se você tem um carro, você já sabe que esse carro vai gerar algumas despesas. Então, se organize para que no mês que você tem essa despesa, você já tenha o valor ali suficiente para pagar. E como você pode se organizar para o pagamento dessa dívida, já que ela é anual? Você precisa naquele mês tirar aquele valor X total? Não necessariamente. Se você se organizar e naquele mês você vai ter um valor a mais, tranquilo, tudo bem, muito bem, você pode pagar, né? O ideal é que pague à vista para você ganhar o desconto. Mas caso você naquele mês não vai ter o valor suficiente, o que você faz? Você já se organiza com antecedência. Você então guarda pequenas parcelas mensalmente para quando chegar nesse mês, que é o mês do pagamento, né? Você já tem ali o valor total para pagar. Mas o que acontece? Geralmente, as pessoas não se organizam. Elas organizam até em relação às despesas fixas, os gastos variáveis, mas não se organiza com esse gasto. E quando é o mês que ele chega, geralmente compromete a renda familiar, né? Acaba comprometendo, porque se os valores que você já possuía já estão comprometidos com os demais gastos, então você não vai ter de onde tirar esse valor, porque você não se organizou para ele. E aí, né, começa então o processo de endividamento. Outro gasto que é muito importante que você considere nesse tipo de gasto são os presentes. Se você é uma pessoa que tem o hábito de presentear a sua família, os seus amigos, então você já tem uma previsão ali de que tem alguns meses, né, os meses de aniversário dessas pessoas, que você vai querer dar um presente. Então o ideal é que você se organize para que nesse mês você tenha já o valor que você quer comprar, o valor que você vai dar de presente para a pessoa, né? O valor referente ao valor do presente. Então, você pode organizar esse gasto da mesma maneira. Você pode se organizar para naquele mês, né, você gastar menos e ter um valor a mais disponível, ou então pegar também esse valor e fracionar e mensalmente você guardar até chegar naquela data, você já ter o valor completo para comprar o presente. Então, é bem nítido que a organização ela é fundamental, e o planejamento, né? Só que você só consegue ter esse planejamento se você tem um diagnóstico das suas finanças. Você sabe realmente quanto você ganha, quanto você está gastando, quanto você tem que economizar. Então, a partir de você cumprindo esses 4 passos, né? E aí a gente pode ir para um passo muito importante. Porque a partir do momento que você tem consciência, que você realizou o seu diagnóstico, você vai então ter consciência de qual a sua situação financeira atual. Que ela pode ser 3 tipos. A primeira pode ser que você ganha o valor suficiente para pagar todas as suas contas. Então, não está devendo nada, mas também não está sobrando nada. Não é o ideal.
porque qualquer imprevisto, né, a gente costuma dizer que imprevisto é a coisa mais prevista que tem, previsível que tem, na verdade, porque a cada momento está acontecendo algo que você não tinha planejado. E se o seu orçamento está ali no limite, então qualquer coisa que saia fora ali do que você planejou já vai gerar um gasto a mais que você não tem de onde tirar esse valor. Então você vai ter que recorrer a meios aí que vão ser muito mais caros ou até mesmo deixar de pagar alguma conta. Então, né, o diagnóstico ele vai te mostrar essa situação. A segunda situação que você pode estar é na questão do endividamento, quando você ganha um valor menor do que o valor que você gasta. Então você já está ali naquela fase onde você se torna um inadimplente, porque o valor que você recebe ele não é suficiente para pagar todos os seus gastos, né? Então esse pode ser um segundo diagnóstico. E pode ser que você chegue também ao terceiro diagnóstico, que é o ideal, que é o diagnóstico que nós estamos aqui trazendo essas informações para que você chegue nesse nível, que é o diagnóstico onde você tem um valor suficiente para reserva ou até mesmo para investir. Então, o ideal é que você tenha os seus gastos, eles sejam menores do que o valor que você recebe, porque aí essa diferença que você tem, você vai poder usar aí de acordo com o planejamento que você tem. Se você já construiu a sua reserva, você vai poder aí começar a investir, né? Quem sabe aí para a longo prazo, para sua independência financeira, ou até mesmo também para a realização dos seus sonhos, né? Que é a partir desse momento que você começa aí, então a investir para a sua realização de sonhos. Então, é fundamental que você faça esse processo. E como que você vai realizar? Esse processo, ele acontece com o controle de gastos, sim. Só que você, ao invés de ficar meses e meses só anotando gasto, você vai fazer isso por um período curto de tempo, de 1 a 2 meses. Se você tem contas que você tem gastos bem parecidos mensalmente, normalmente você faz o mesmo tipo de gasto ali, então em um mês você já vai conseguir identificar qual é a sua situação financeira e a partir dali já criar a estratégia adequada para você chegar ali no seu objetivo. Mas caso os seus gastos, principalmente os variáveis, eles oscilam bastante, é interessante que você faça isso por 2 meses, né? Então, durante 2 meses, faz o controle ali dos seus gastos, quanto você está recebendo, quanto que você tem de despesa fixa, quanto que você está gastando de despesa variável e a partir do momento que você faz esse diagnóstico, você vai poder tomar decisões mais assertivas. E onde fazer isso, né? Onde precisa de uma planilha sofisticada? Não, se você gosta, né, desse recurso, se você gosta de utilizar uma planilha, fique à vontade, pode usar uma planilha, pode ser uma planilha um pouco mais complexa, mas pode ser também uma planilha super simples ali no Excel, onde você vai simplesmente listar valor da renda e citar ali quanto que você, né, preencher ali quanto que você realmente ganha e depois você coloca as despesas fixas, elenca ali todos os valores que você já sabe que vai se repetir todos os meses, aquele valor que você não pode deixar de pagar. Depois você coloca as despesas variáveis, que são aquelas despesas que você já sabe que você gosta de sair para o lazer, para sair para jantar, para o cinema, né, almoçar fora, veja aí qual realmente é a sua realidade e são aquelas despesas que você gosta de fazer, mas caso você não possa fazer, você pode cortar esse gasto. Você pode elencar aí quais são essas despesas, como elas já estão acontecendo e depois você então coloca lá os gastos adicionais. Esses gastos, eles são realmente de certa forma o que causa maior problema, porque às vezes ele é esquecido. As pessoas não consideram esse gasto na hora de organizar as suas finanças, mas eles acontecem. E se eles estão acontecendo sem ser planejados, então com certeza eles vão tirar você aí do seu orçamento, né, do seu controle financeiro. Então considere sim esses gastos para que você consiga realmente ter e seguir um projeto aí financeiro sem precisar recorrer, né, à questão de empréstimos ou então ao uso de limite, tá bom?
Então, gente, é isso. Eu espero que esse diagnóstico faça a diferença na vida de vocês, assim como fez a diferença na minha vida, porque a partir do momento que você tem consciência da sua situação, você tem que ter consciência também, na verdade, você tem consciência de que você pode mudar essa situação. Então, o primeiro passo é entender em que situação você está. Porque imagine que você queira fazer uma viagem. Imagine que você queira ir ao estado de São Paulo. Você quer viajar para São Paulo, só que você não sabe em que cidade você está. Se você não sabe em que cidade que você está, como você vai definir qual a rota que você vai traçar para chegar lá? Qual é a estrada que você vai começar para você até chegar a São Paulo? Então, o diagnóstico financeiro, ele é mais ou menos um mapa, né? Você pode compará-lo com um mapa que vai te mostrar onde você está e mostrar qual o caminho que você precisa percorrer para chegar até onde você quer chegar, tá certo? Então, espero que vocês usem bastante esse recurso. É um recurso muito simples, mas como eu falei anteriormente, muito poderoso, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. E caso esse vídeo realmente tenha contribuído para a sua vida, eu gostaria que você você curtisse, você compartilhasse também com outras pessoas que também precisam assistir esse vídeo, que estão aí ainda naquela fase de controlar gastos e não conseguem ainda controlar as suas finanças. Então que você também possa compartilhar esse vídeo, que assim como fez a diferença na minha vida, eu sei que vai fazer a diferença na vida de vocês também, tá certo? Muito obrigada!